Finalmente chegou o dia de anunciar essa grande novidade. A Brasiltec é a primeira marca brasileira de arcos elétricos. Esse modelo ainda agrega a função de disjuntor também, então vai proteger contra curto-circuito, sobrecarga e arcos elétricos. É um grande causador de incêndios também, apesar de que os diagnósticos quase sempre são de curto-circuito, né? E nós temos 3 tipos de arco voltaico. Um deles já é autoexplicativo, que é o arco entre fase e terra. Então nós temos algum problema na isolação aqui do cabo e por algum motivo, então nós temos um arco voltaico entre a fase e o aterramento. O outro tipo de arco voltaico é o arco paralelo, que é quando nós temos algum problema na isolação desses cabos e forma-se um arco voltaico entre os 2 cabos aqui. E aí nós temos um terceiro tipo também, que é o arco série. O arco série é quando, talvez seja o mais comum aí dentro de casa, né? Quando nós temos o condutor de um equipamento aqui que pode estar ligado na tomada, esse condutor tem o cabo interrompido. É comum em equipamentos secadores de cabelo, por exemplo, de tanto você mexer, o cabo ele acaba quebrando, né? E aí, quando eles se afastam, pode formar um arco voltaico aqui entre essas 2 pontas de um mesmo condutor. Esse aqui é o arco série, esse aqui é o arco paralelo e esse aqui é o arco entre fase e terra. Esse tipo de arco aqui, quando a energia vai para a terra, o DR ele pode desarmar. Dependendo da quantidade de energia que vai passar para cá, geralmente o DR vai atuar, porque ele tem sensibilidade para 30 mA, o DR que é utilizado para proteção de pessoas, né? Então, a tendência é que o DR desarme com esse tipo de arco aqui. Esse tipo de arco aqui, que é o arco paralelo, pode acontecer do disjuntor, nesse caso desarmar, se a corrente que acontecer aqui nesse arco, ela for superior à necessária para o desarme do disjuntor, o desarme por curto-circuito, né? O de sobrecarga é menos provável porque o arco não vai durar tanto tempo até acontecer de esquentar o bimetálico. Então, teria que ser uma corrente com uma magnitude suficiente para ativar o disparador magnético do disjuntor, que dispara por curto-circuito. E o arco série não tem o que interrompa ele. O arco série ele vai ser interpretado pelo DR e pelo disjuntor como uma corrente normal aqui do circuito, uma corrente da carga mesmo. Então, não tem o que proteja contra o arco série. O arco paralelo também é bem perigoso porque, como eu falei, precisa de uma corrente muito alta para disparar o disjuntor. Então, para esses 2 tipos de arco aqui, é muito importante que nós tenhamos, então, o AFCI. Eu acho que todo mundo já teve algum equipamento que teve o cabo interrompido e aí tinha que ficar mexendo no cabo para o equipamento voltar a ligar, né? E cada vez que o equipamento se desligava, provavelmente abria um pequeno arco voltaico aqui nesse ponto. E provavelmente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já presenciaram um arco voltaico grande nessa circunstância aqui. Na maior parte das vezes, eles são pequenos, mas eventualmente eles pode acabar se formando um arco voltaico maior, ainda que nós estejamos falando de baixa tensão, né? 110, 220 volts. Inclusive o arco que foi mostrado no começo do vídeo, ele foi produzido na base da insistência, né? Depois de diversas tentativas, uma delas acabou resultando em um grande arco. Geralmente eles são pequenos, mas nas condições ideais para a formação dele, acabam ficando grandes também e muito perigosos, inclusive. E é por isso que o interruptor de arco, a FCI, a FDD, chamado de várias formas, é por isso que esse equipamento ele já é obrigatório em diversos países, principalmente nos países mais desenvolvidos. Hoje a Brasiltec oferece esses 3 modelos aqui, de um polo mais neutro, 2 polos mais neutro e 3 polos mais neutro. E para ligar esses equipamentos aqui, eu vou pegar esse aqui como exemplo, é muito simples, né? Nós temos a entrada das fases aqui, 1 e 2 é a entrada de fases, aqui é a entrada do neutro, e aqui embaixo a saída das fases e a saída do neutro. É bem simples para ligar, esse equipamento ele tem que estar em série com o circuito, é como se fosse um disjuntor, um DR, né? O circuito passa por dentro dele para que ele possa fazer a interrupção. Nós temos a manopla aqui para o rearme dele e para o desarme também, um botão de teste e aqui um botão para habilitar o rearme depois que ele acaba disparando por conta de um arco voltaico. LEDs de indicação de uso normal, de identificação de arco e também de falha, para você saber o porquê que desarmou, se foi um curto-circuito, se foi sobrecarga, se foi arco. É importante saber o porquê, senão você vai ter que ficar investigando o motivo do desarme, né? Aqui nós temos o de um polo, a instalação é similar, né? Fase neutro. E aqui embaixo, fase neutro. Entrada de fase neutro, saída de fase neutro. É importante que se seja respeitado aqui os polos de fase e de neutro, não seja invertido, né? O neutro em um dos polos de fase. Aqui é a mesma coisa, né? 3 polos, as 3 fases e neutro. E aqui vai sair na mesma ordem, né? As 3 fases e o neutro. O restante é igual. A parte do protetor de arco aqui, essa parte aqui da direita, ela é um circuito eletrônico que vai atuar, tem um gatilho aqui que vai atuar essa alavanquinha aqui desse disjuntor. Então é um disjuntor, basicamente um disjuntor comum, isso aqui faz proteção contra curto-circuito e sobrecarga também. E tem uma plaquinha aqui do lado então que vai disparar esse disjuntor caso nós tenhamos aí um problema com o arco voltaico. Essa aqui é uma placa eletrônica, então é importante que você tenha DPS também no seu circuito, porque ela vai ficar conectada direto na rede, né? Então todos os surtos que vierem pela rede
vão ser recebidos aqui por ela. Ela não é sensível ao ponto de se queimar com facilidade, não é isso, mas é importante que se tenha uma proteção também, não só para o AFCI, como também para os outros equipamentos da sua instalação, então é importante ter um DPS também. Em relação ao dimensionamento, né, todos eles são para até 63 amperes, então se você tiver que utilizar uma instalação onde o seu disjuntor geral seja menor que 63, você vai ter que manter o seu disjuntor geral, né? Caso você tenha um disjuntor de 63, aí você pode, ou caso o seu cabo suporte 63 amperes ou mais, né? Aí você vai poder utilizar isso aqui também como disjuntor geral. A maneira como é feita a detecção do arco é algo mais complexo e de repente até acaba ficando para um vídeo mais detalhado. Mas para resumir, é analisada a distorção harmônica, que vai distorcer a forma da onda da tensão e da corrente, deixando de ser senoidal, né? E é analisada a amplitude também e a duração do arco. É uma análise complexa porque acontece no espectro da frequência, algo que a gente nem é acostumado a ver no dia a dia, né? E só para esclarecer, não tem nada a ver com calor, tá? Eu vi um conteúdo aqui no YouTube falando que é um equipamento inteligente que detecta pontos quentes e desarma nessa situação. Isso é muito ruim porque acaba criando uma expectativa errada e daqui a pouco o equipamento passa a ser taxado como ineficiente porque se espera algo dele que não é o que ele faz de fato. Se você tiver um mau contato em um cabo, ele pode aquecer até se fundir e não vai desarmar. A pontinha do cabo pode ficar brilhando por conta do calor, mas nada vai acontecer. O desarme acontece se as pontas desse cabo se afastarem e abrir um arco elétrico como eu representei aqui, né? A detecção por parte do equipamento ela é bastante sensível e inclusive vai ser possível ver isso aqui através desse LED aqui de arco. Ele identifica os arcos e acende esse LED cada vez que ele identifica, né? Só que apesar dessa sensibilidade para a detecção do arco, o desarme não é sensível na mesma medida, né? É necessário que se tenha uma tolerância com os arcos que acabam se extinguindo sozinhos, porque caso contrário, quando se desligar uma lâmpada, por exemplo, o desarme já aconteceria. É comum ter um arco voltaico nos interruptores de luz, nos motores com escova, como os das furadeiras, dos aspiradores de pó. É comum abrir um pequeno arco ao conectar ou desconectar algum equipamento da tomada, entre diversas outras situações. Então, mesmo que o AFCI detecte o arco, ele precisa ter uma certa tolerância para evitar um desarme indesejado, né? Explicando de forma simples, os arcos que não são considerados perigosos ou se extinguem sozinhos são tolerados, enquanto que aqueles que se sustentam por algum tempo são interrompidos. Eu vou preparar a bancada aqui para que nós possamos fazer alguns testes e também demonstrações. Eu já estou aqui com o interruptor de arco ligado, né? Nós temos fase vindo de um lado e neutro do outro, 220 volts nesse caso, que é a tensão de fase neutra aqui em Santa Catarina. Aqui numa ponta está indo para uma tomada onde eu tenho uma carga ligada, e aqui na outra ponta nós temos a fase que está vindo para essa chave, onde eu conectei esse cabo em um arame rígido aqui para que eu possa ficar fazendo pequenos contatos aqui nesse parafuso e verificar a formação de arco. Vocês reparem aqui no LED do arco que ele vai ficar acendendo, mas não necessariamente vai desarmar. Eu acho que é pouco provável, inclusive, que nós consigamos reproduzir um arco voltaico aqui com um tamanho suficiente para acontecer o desarme. A gente vai testar, mas eu não quero criar uma expectativa porque realmente tem que ser um arco mais intenso e de fato perigoso, né? Um arco que não se extinga sozinho. Caso o arco ele seja interrompido por conta própria, não tem por que disparar o interruptor de arco, né? O interruptor de arco ele vai disparar caso tenhamos um arco que se sustente durante algum tempo, né? É longo esse tempo? Não. É uma fração de segundos já vai acontecer o desarme, mas não pode ser um arco que se interrompa sozinho, senão não tem por que desarmar aqui o interruptor. Então eu vou ligar. Agora nós já temos tensão então nessas pontas aqui. Vocês estão vendo que aqui o LED de arco ele está acendendo, né? Então os arcos voltaicos estão sendo detectados, mas estão sendo ignorados, porque nenhum deles é perigoso o suficiente para causar algum problema. Se eu esfregar assim, ó, eu estou criando vários arcos curtos, mas não é um arco que está se sustentando. Então é por isso que liga o LED, mas não é interrompido. Se eu tivesse um parafuso muito comprido aqui para fazer um arco contínuo, aí sim eu poderia ter algum resultado. Mas a chave aqui para acontecer o desarme, inclusive eu vou fazer outros testes aqui também, eu vou conseguir reproduzir um desarme, mas aí de outra maneira aqui para poder mostrar para vocês. Então é isso, né? Se nós tivéssemos uma chave aí de liga-desliga para essa carga que eu tenho aqui, inclusive dentro do equipamento tem uma chave dessa, né? Quando ela ligar ou desligar, ela deve produzir algum arco de alguma magnitude, né? Vai ser detectado pelo interruptor de arco, porém não vai ser o que vai causar o desarme.
Vamos para o próximo teste, então. No primeiro teste, nós chaveamos uma carga para criar pequenos arcos voltaicos. Nós já vimos como que é o funcionamento. Agora, nós vamos ligar uma furadeira aqui na saída para ver como é que ele se comporta, né? Vamos lá. É possível ver que o LED aqui do arco, ele acende quando nós apertamos o gatilho aqui para ligar a furadeira. Então, o acionamento da carga está produzindo um arco relevante o suficiente para ele entender, não para desligar, mas pelo menos para ele entender como um arco. Mas as faíscas que acontecem aqui dentro do motor de escova, pelo menos com essa potência de furadeira, que é uma potência pequena, ele nem está detectando, não está piscando aqui dentro, né? Talvez pela potência ou talvez pelo tempo também, né? Como passa muito rápido pela escova e é muito rápido esse arco, talvez acaba que não acende por conta disso também. Mas dá pra ver que se forma assim. Dá pra ver aqui dentro os pequenos arcos se formando, né? Mas não é o suficiente, e ainda bem que não é, né? Mas não é o suficiente para isso aqui. Uma sensibilidade muito pequena aqui no equipamento tornaria ele inútil, né? Porque não iria desarmar com arcos significativos, mas uma sensibilidade muito grande também tornaria inútil, porque se desarmasse a cada vez que você tivesse que ligar uma furadeira, aí seria um equipamento muito problemático, né? Então, o ideal é que seja um equipamento que tenha uma, entre aspas, inteligência para detectar o que é perigoso e o que não é, né? E vamos agora para o último teste para que eu possa demonstrar o desarme de fato desse equipamento. Eu desenvolvi aqui essa pequena bancadinha de testes, onde numa das pontas eu utilizo grafite para poder estabilizar arcos voltaicos maiores e com uma frequência alta, né? Com os cabos é difícil de fazer isso, você vai ter que testar muitas vezes, ficar tentando várias vezes, como eu fiz em um vídeo anterior aqui, que eu já comentei, mas com o grafite é muito fácil de estabilizar esses arcos voltaicos, vocês vão perceber que nós vamos conseguir vários desarmes aqui, porque realmente é bem tranquilo. O efeito colateral é que o grafite ele é muito mais resistivo do que o cobre e por isso então ele gera muito calor. Não é uma carga muito grande, mas por conta dessa resistividade toda vai esquentar demais. Aqui vocês vão ver que acaba até derretendo a pontinha do cabo aqui está conectado no grafite. Esse é o efeito colateral, porém vai ser vantajoso pelo fato de que nós vamos poder observar arcos voltaicos mais intensos. O circuito é basicamente o mesmo do primeiro teste, né? Nós vamos simular um arco série aqui, que é o mais problemático nesse caso, porque não tem nada que faça desarmar. E agora então eu vou ligar o FCI, só que eu não vou conseguir porque esse pininho aqui está para fora. Eu já testei antes, né? Já simulei um arco. Então eu preciso apertar esse botãozinho ali para habilitar, depois eu consigo ligar a manopla. E aí o LED de falha ele fica aceso. E aí para resetar essa falha ela está ali justamente para saber que o desarme aconteceu por conta de um arco voltaico e não uma sobrecarga ou curto-circuito, né? Então fica aceso esse LED para nos indicar isso. E para poder fazer o reset, eu vou precisar apertar esse botãozinho aqui em cima de teste. Então vai desarmar o disjuntor, né? Eu aperto teste e agora novamente aperto o botão para habilitar, ligo a manopla e a falha sumiu. Então já está funcionando normalmente de novo. Agora vamos simular então esse arco voltaico. Eu vou aproximar aqui a conexão. Reparem que o LED vai acendendo, né, à medida que tem um arco, mas ele só vai disparar quando o arco for intenso. Como eu falei, o efeito colateral é o calor, né? O grafite ele tem uma resistência alta, então ele esquenta muito. No seu caso, com o cobre, não vai ter esse calor todo com esse tipo de arco, né? Existe muito calor, mas é concentrado no único ponto, né? No caso do grafite aqui, nós temos um calor por toda a extensão do grafite. Vamos então para mais um teste aqui agora. Vou habilitar a manopla, ligar ele, resetar a falha, habilitar a manopla de novo, ligar de novo, e agora está funcionando normalmente. Vamos lá para um próximo teste. Novamente reforçando, então, né, pessoal, não confundam o calor com o arco voltaico, né? O arco voltaico é uma coisa, o calor é outra. Então, a luz que nós vimos ali, parte é da sobrecarga e parte do arco voltaico. O interruptor de arco, ele só vai disparar pelo arco em si, né? Então, por mais que no grafite aqui nós tenhamos um calor muito intenso, mas não é o calor que vai fazer disparar, é só o arco voltaico. Então nós podemos observar mais uma vez que o desarme acontece sempre que o arco se sustenta por uma fração aí de segundos, né? Se ele se interromper sozinho, o FCI não interrompe, né? O interruptor de arco ele não chega a desligar. Agora, se esse arco se sustentar por algum tempo, aí sim ele desarma numa fração aí de segundos. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o seu like, porque para você é de graça e para o canal é muito importante. E deixa também a sua sugestão de conteúdo, porque eu quero gravar vários vídeos ainda com esse equipamento. É uma novidade, é algo que
não é difundido ainda no Brasil, apesar de já existir há muitos anos aqui no Brasil, ele não é difundido. Então eu gostaria de gravar mais conteúdo com ele. Por favor, deixe a sua sugestão e se inscreve também, ativa o sino de notificações para ficar por dentro quando os novos vídeos forem publicados.